Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo como que a gente trabalha com modelo digital de terreno e modelo digital de superfície lá no ambiente do QGIS. Um modelo digital de superfície é uma representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial tridimensional, né, que tem uma variável em z, que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. Então, assim, informações geológicas, levantamentos de profundidades, que a gente chama de batimetria, informações meteorológicas, dados geofísicos, geoquímicos, são alguns exemplos de fenômenos representados por um modelo digital de superfície, que a abreviação é MDS. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem um fragmento de uma carta batimétrica da região de Florianópolis, onde, neste caso, a superfície que está modelada, né, é a profundidade daqui das baías. São esses valores. Essa variável z, ela pode ser modelada com um modelo digital de superfície, neste caso a superfície do fundo da baía. Aqui no lado direito a gente tem um exemplo de uma imagem de satélite classificada utilizada na previsão meteorológica, onde o que está em destaque, o que foi classificado, o que foi modelado aqui, é a temperatura do topo da nuvem, né, que é uma ferramenta auxiliar na previsão do tempo. Então, neste caso, no lado direito, a superfície que está modelada é o topo da nuvem. Para nós, em sensoramento remoto e aerofotogrametria, o modelo digital de superfície vai exprimir as diferentes altitudes visíveis ao sensor e representadas no produto cartográfico. Então aqui a gente tem, no lado esquerdo, uma ortofoto da área do IFSC, aqui de Florianópolis. A ortofoto, lembrando, né, é um mosaico orto-retificado das fotografias aéreas. E no lado direito, a gente tem um modelo digital de superfície que foi utilizado para a criação dessa ortofoto e foi criado a partir desse aerolevantamento. Perceba aqui no lado direito que isso é uma imagem. É uma imagem onde as diferentes cores dos pixels da imagem me exprimem diferentes altitudes no terreno. Altitudes da onde? Da superfície que é visível pelo sensor. Nesse caso era um sensor RGB, um sensor fotográfico normal. Então a gente via, por exemplo, por cima dos prédios, por cima das árvores, e aqui no modelo digital de superfície, a superfície que está modelada é exatamente esse topo, que é visível na ortofoto, ou seja, o topo das árvores e o topo dos prédios, que estão representados com cores mais quentes. Outras formas de representação de um modelo digital de superfície, aqui no lado esquerdo a gente pode ver uma nuvem de pontos tridimensional, e a partir dessa nuvem de pontos pode ser gerada uma malha triangular tridimensional também. Como a gente pode ver aqui embaixo, né, apesar do aspecto realista que a gente vê na figura superior direita, na parte inferior, os triângulos estão coloridos com cores artificiais para a gente perceber que são triângulos mesmo. Essa malha são feitas por triângulos vetoriais. Quando esse modelo digital de superfície vai exprimir as altitudes do terreno, ele pode ser chamado de modelo numérico de elevações, MNE, abreviação, modelo digital de elevações, MDE. Isso vai depender muito, gente, do autor, né, do tipo de referência que a gente está procurando, do conceito que foi utilizado lá. Então a gente pode encontrar variações sobre o mesmo tema, né, e alguns têm especificidades, né, mas a gente pode encontrar diversas variações desse termo. A gente pode encontrar como modelo digital de elevações, modelo digital de terreno, modelo numérico de terreno. Em topografia, a gente costuma utilizar os softwares, eles costumam utilizar o termo modelo digital de terreno, MDT. Então, quando esse modelo digital de superfície exprime as altitudes do terreno, a gente chama ele modelo digital de terreno. Voltando no nosso mesmo modelo aqui do IFSC, no lado esquerdo a gente tem a superfície representada e através do processo fotogramétrico, lá é semiautomático, o software ele lança para nós, ele cria um modelo digital de terreno. Então ele acaba tirando as árvores, tirando os prédios e gerando um modelo digital da superfície topográfica e não do topo dos prédios, do topo das árvores. Modelos digitais de terreno. Um outro exemplo que a gente tem
aqui da América do Sul, então como uma forma de representar um modelo digital de terreno. Este MDT ele foi gerado a partir de um sensor embarcado num ônibus espacial, um sensor de radar embarcado num ônibus espacial, é o projeto SRTM. Aqui no lado direito tem a fonte dessas imagens que a gente pode fazer download e gerar mapas desse tipo de todo o mundo, praticamente de 80% do globo a gente tem cobrimento por esse sensor de radar. Uma outra forma de representar um modelo digital de terreno, bastante comum para nós em topografia, é através das isolinhas, ou que a gente chama de curvas de nível, linhas que unem pontos de igual altitude ou cota do terreno. Dentre os usos de um modelo digital de terreno, vamos citar os mais importantes para nós. Primeiro e principal, o armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas topográficos. Esse é o nosso principal interesse, gerar mapas topográficos. Mas ainda dentro da nossa área, a gente pode fazer análise de corte a aterro para projetos de estradas, para projetos de barragem, ou qualquer tipo de obra de terraplenagem. A gente pode quantificar, com esses modelos digitais de terreno, a gente pode quantificar volumes de terraplenagem. Ainda, a gente pode elaborar mapas de declividade e exposição para apoio à análise de morfologia e erodibilidade. Eles são áreas mais ligadas a quem trabalha com solos, né, com pedologia, estudos de solos para agricultura principalmente. Mas é um mapa que a gente pode ser solicitado a produzir a qualquer momento. E também nos ajuda bastante para fazer a apresentação tridimensional, quando a gente combina esse modelo com outras variáveis, com dados de outros sensores, por exemplo, uma imagem de satélite ou uma imagem de aerofotogrametria. Elementos do modelo digital de terreno ou modelo digital de superfícies. Esses elementos principais, eles servem tanto para um quanto para outro, né? Tanto se for para modelar terreno quanto para modelar superfície. Lembra para nós em topografia, o que nos interessa sempre é o terreno. Não me interessa a altura da árvore, não interessa a altura do prédio, o que nos interessa é a altura do terreno, do solo. Porém, os dados de sensoriamento remoto, como depende do sensor, né, o resultado da aerofotogrametria, o resultado direto, ele vai dar sempre modelo digital de superfície. Depois, com algum trabalho, ele ser transformado em modelo digital de terreno. Entre os elementos desses modelos, primeiro a gente tem que entender as grades, né, os tipos de grade. São basicamente dois tipos de grade. A grade triangular irregular, da abreviação do inglês TIM, que vai ser uma estrutura poliédrica vetorial cujos elementos básicos vão ser triângulos. Esse tipo de grade ela é vetorial, ela é formada por vetores tridimensionais, triângulos tridimensionais ligando pontos 3D. Os vértices do triângulo vão pertencer ao conjunto de amostras do modelo. Então, esses vértices, a altura desses vértices era que foram coletados lá em campo, seja por aerofotogrametria, seja por topografia convencional. Então, daquelas figuras que eu mostrei para vocês, essa aqui é um modelo tridimensional, essa onde a gente vê as faces dos triângulos, dos prédios, no topo do prédio e no solo, é um tipo de grade triangular irregular. Já uma grade regular, retangular, quando a gente fala em modelo digital de superfície ou terreno, vai ser uma estrutura matricial, ou seja, formada por colunas, normalmente representada a partir de uma imagem, contendo pontos tridimensional regularmente espaçados no plano XY. Então é uma matriz, é uma imagem, né? Por exemplo, onde cada pixel vai representar, vai ter como valor de cor uma altitude diferente representando, um valor de cor diferente representando uma diferente altitude, né? Atributos ou variáveis importantes de uma grade regular são o número de linhas ou colunas, resolução horizontal e vertical e o retângulo envolvente. Então, daquelas figuras que eu mostrei para vocês inicialmente, essa imagem, né, onde cada pixel tem uma cor diferente representando a altitude no lado esquerdo da superfície e no lado direito do terreno, é um exemplo de uma grade regular, retangular ou um grid. Mas independente do tipo de grade que se vai utilizar, cada uma tem suas especificidades, a gente vai utilizar uma grade regular em grandes áreas, onde a precisão, o nível de detalhamento não precisa ser tão grande. Isso vai se utilizar um grid retangular como no lado esquerdo, ou no lado direito, principalmente quando a gente quer fazer estimativas, cálculos de volumes com bastante precisão, a gente tende a utilizar uma grade regular
uma grade, desculpa, irregular, triangular, uma grade triangular irregular, como no lado direito, representado na letra B. Vou mostrar para vocês lá no QGIS como que a gente trabalha com esses modelos advindos de aerolevantamento. Aqui no QGIS eu vou continuar com o nosso projeto de Floripa 50.000, que são as cartas topográficas 1 para 50.000, só para a gente entender qual parte dessa carta a gente está trabalhando, qual região que a gente está trabalhando. Né? Vocês devem ter aí com vocês para acompanhar, para tentar fazer junto comigo, os arquivos que eu disponibilizei lá no SIGA com uma das articulações na escala 1 para 10.000 do aerolevantamento do estado de Santa Catarina. A gente vai fazer esse exercício com os resultados do aerolevantamento do estado de Santa Catarina na escala 1 para 10.000, feito nos anos 2010. 2010, 2011, 2012. Para quem quiser baixar os dados do aerolevantamento de Santa Catarina, eu vou deixar no link na descrição do vídeo o link do site para fazer o download desses dados do aerolevantamento. Então eu deixei lá para vocês no SIGA 3 arquivos de extensão TIFF. Um é o MDS, outro é o MDT e outro o orto-RGB, ou seja, a ortofotocarta. Né? Depois ele veio o código, o índice de nomenclatura do mapeamento sistemático. Então aqui é o orto-RGB da carta SG22ZD52NEF, que é uma articulação na 1 para 10.000 do mapeamento sistemático. Nós vamos carregar lá no QGIS os TIFFs, tá? É importante que o arquivo TFW permaneça junto com o TIFF no mesmo diretório, não excluam esse arquivo, porque o TFW ele traz os dados de georreferenciamento das imagens. Então, para adicionar ele no nosso projeto, eu posso simplesmente arrastar o arquivo TIFF direto lá para a tela, que ele deve adicionar diretamente, já adicionou aqui. Ó. Um outro jeito é ir no botão adicionar camada raster. Diferente das camadas que até agora a gente tem trabalhado, os dados do aerolevantamento, tanto o modelo digital de terreno, quanto de superfície, quanto a ortofotocarta, são imagens raster. Não é vetorial, não é formado por pontos, linhas e polígonos, e sim por um mapa de pixels. Então ele já adicionou aqui a camada orto-RGB, vou aproximar dela aqui na área central de Florianópolis. Então a gente está vendo aqui os vetores estão por cima, né? A ortofoto está por baixo. Deixa eu botar ela por baixo de tudo, na ordem. Ela acaba ficando por baixo dos vetores, atrapalhando um pouco. Mas a gente vê aqui, ó. Deixa eu aqui na área do IFSC. Posso desligar buffer, posso desligar a mancha urbana dos exercícios anteriores, porque a gente tem uma visão um pouco melhor da ortofoto. Está aqui a ortofoto na área do IFSC, a resolução espacial dessa ortofoto é 40 centímetros, 41 centímetros para ser mais exato. Ou seja, cada pixel corresponde a um quadrado de 41 por 41 centímetros no solo. Resolução, como eu falei, escala 1 para 10.000, ou seja, é muito melhor do que a resolução espacial. A resolução espacial não, o detalhamento da carta, do aerolevantamento, é muito maior do que essa carta 1 para 50.000 que a gente vem trabalhando. Vamos adicionar aqui ainda, então, o MDT, modelo digital de terreno, e também o modelo digital de superfície. Já adicionaram, vocês vão perceber aí que tanto o MDT quanto o MDS são imagens em tons de cinza, né? O que a gente está vendo aqui na minha tela é o modelo digital de superfície, porque ele está por cima. Deixa eu botar ele para baixo. Olha, agora a gente está vendo o MDT. É uma imagem em tons de cinza. Aí dependendo da camada que a gente está trabalhando, o MDT representa o terreno e o MDS representa a superfície de qual área? Daquela área representada pela ortofotocarta. Essas imagens se sobrepõem exatamente. Tá? Então vamos aproximar aqui do IFSC. Estou vendo a ortofoto por cima, se eu desligar a visualização da ortofoto, ó, por baixo eu estou vendo o MDT. Se eu desligar o MDT, eu estou vendo o MDS. Vamos permanecer com a ortofoto desligada, porque a gente agora vai trabalhar com os modelos, né? Vamos começar com o modelo digital de terreno. Essa imagem em tom de cinza não tem muita graça para nós, né? Talvez ela não represente muita coisa, mas a gente tem que entender que cada um desses tons de cinza representa uma diferente altitude lá no terreno.
Como que eu posso alterar essa visualização de cores aqui? Eu não quero ver em tons de cinza, eu quero ver tipo como a gente vê em mapa hipossométrico, onde cada cor, a cada altitude maior é representada por uma cor mais quente, por exemplo. Então, para me configurar a visualização de qualquer camada, eu dou 2 cliques sobre o nome da camada lá na lista de camadas, no lado esquerdo. Ele vai vir a janela de propriedades de camada e lá no menu G, estilo, percebo que mudou. Até agora a gente tinha trabalhado com camadas vetoriais, onde a gente configurava a cor da linha, o estilo da linha, ou o estilo do ponto, o estilo do polígono. Agora não, a gente vai configurar um estilo de uma imagem. Essa imagem, que é o modelo digital de terreno, ele é uma imagem em tons de cinza, onde cada diferente tom de cinza vai me representar uma diferente altitude, né? Cada valor de cinza vai me representar uma altitude lá em campo. Perceba que aqui, ó, o tipo de renderização, ele está como banda simples de cinza. A gente pode trocar esse tipo de renderização. Quando a gente fala em imagem, tem aí pelo menos 4 tipos de renderização diferentes. Uma bem legal para a gente visualizar esse tipo de informação é a banda simples em falsa cor. Perceba que toda a configuração da janela já muda, porque agora a gente vai configurar uma paleta de cores falsas para aplicar nessa imagem em tons de cinza. Aqui no lado direito, gerar novo mapa de cores. Que tipo de mapa de cores eu vou utilizar? Tem vários tipos, várias bibliotecas de cores diferentes. Percebo que essas espectrais, todas elas são em tons, né? Vai variando de verde para azul, de púrpura para azul, os nomes em cinzas. Os nomes são... O nome de cada paleta de cores é o nome das cores de variação, normalmente. Tem uma que eu acho bem legal para fazer representação, que é a Red, Yellow, Blue. Vermelho, amarelo, azul. Então, isso é uma paleta de cores que ela vai sair da cor vermelha, vai passar pelo amarelo e vai chegar no azul. O que que vai sair? As cores dos pixels de acordo com a altitude que ele representa, de acordo com o valor de cinza que ele tem. Essa paleta está do vermelho para o azul. As altitudes, o normal é a gente representar o contrário, as altitudes mais baixas em azul e as mais altas em vermelho. Então, de cara, eu já tenho a necessidade aqui, ó, de inverter essa paleta de cores. Então, eu habilito a opção inverter, porque em vez de vermelho para azul, essa paleta ela vai ser de azul para vermelho. Escolhida a paleta de cores, agora vamos definir a classificação. Como que eu vou classificar essa paleta de cores? Eu quero cada cor em qual altitude. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar, fazer o sistema carregar quais são os valores mínimo e máximo de altitude que ele vai encontrar nessa imagem. Toda essa parte para ele carregar os valores de mínimo e máximo é nessa parte inferior aqui, ó, da janela de propriedades, onde está carregar valores de mínimo e máximo. Tem vários métodos estatísticos para carregar isso, vocês podem testar entre eles. Um que funciona legal para mim é o mínimo e máximo, carregar valores de mínimo e máximo, a partir da extensão da imagem total e com a precisão real. Ou seja, eu vou fazer o sistema ler toda a imagem e identificar cada valor de pixel e me dar o valor aqui de mínimo e máximo. Isso vai ser importante depois para a gente dizer com qual cor vai ser utilizado para qual altitude. Então, definir ali valores mínimo e máximo, extensão total, precisão real, botãozinho aqui embaixo, carregar. Ele vai carregar, ele vai ler toda a imagem, ele vai me dizer que o valor mínimo de tons de cinza que tem nessa imagem é o 0, que representa a altitude 0. Né? E o pixel máximo nessa imagem, 430, que me representa 430 metros de altitude. Ok. Definimos o valor mínimo e o valor máximo, definimos a nossa paleta de cores. Agora eu posso classificar. Logo aqui embaixo tem um botão classificar. Quando eu mando classificar, percebo que no lado esquerdo ele gera uma paleta de cores com intervalos de altitude.
Neste meu caso aqui, como eu não fiz configuração adicional, ele interpolou com 5 fatias de cores apenas, com 5 classes, porque perceba que ele está no modo contínuo. Se eu trocar aqui para intervalo igual, eu consigo definir quantas classes eu quero utilizar. Vamos utilizar 10 classes. Então eu vou mandar reclassificar agora com 10 classes e um intervalo igual. Reclassifiquei, ele pegou desde a altitude mínima, 0 graus, até a altitude máxima, 430. Dividiu por 10 e a cada 10 metros ele alterou a cor. Se eu der um aplicar aqui, percebo que lá na imagem ela já ficou colorida. Já ficou colorida com essas cores que eu defini aqui. Então ele está saindo de um azul para um vermelho, uma cor mais fria, uma cor mais quente, de acordo com os valores de mínimo e máximo pré-lidos pelo sistema. Né? Do jeito que ficou aqui, ele ficou um degradê. E para nós de topografia não é muito claro esse tipo de informação, degradê. A gente quer saber exatamente onde começa uma altitude e termina outra. Isso é a cor da interpolação aqui, a distribuição da cor da interpolação que está linear. Se eu passar para discreto, ele vai fatiar isso nitidamente, a altitude, a diferença de altitude de uma altitude para outra. Eu posso a qualquer momento vir aqui nessa tabela também e alterar essas fatias hipossométricas, esses intervalos de altitude de cada uma dessas cores. Vou aplicar e vamos deixar assim mesmo, vamos dar uma olhada como é que ficou. Então aqui, agora a gente sabe que o nosso MDT ele tem cores de acordo com as diferentes altitudes. Se eu maximizar aqui na janela de camadas, clicar no maisinho no lado da camada, ele vai me aparecer a legenda com cada uma das cores representando as diferentes altitudes. Perceba que até aqui a gente não mexeu em nada na imagem, a gente só mudou a forma de representar as cores dessa imagem. Mas a gente pode mexer. O QGIS ele nos fornece várias ferramentas para gerar mapas de sombreamento, para gerar mapas de relevo, para gerar mapas de declividade e também para gerar curvas de nível a partir desse modelo digital de terreno e desses modelos digital de superfície. Deixa eu mostrar para vocês então primeiro como que a gente cria um mapa de sombreamento. O mapa de sombreamento é bem legal para a gente entender o relevo. Ele mostra, a gente consegue posicionar o Sol em diferentes horários e a partir desse posicionamento ele me gera um mapa com as sombras projetadas para aquele horário. No QGIS, para essas ferramentas, para trabalhar com ferramentas, a gente vai encontrar aqui no menu Raster, Análise de Terreno. Então aqui a gente vai encontrar pelo menos aí 5 ferramentas diferentes para trabalhar com terreno, né, com modelo digital de terreno. Se essa ferramenta não estiver aberta aí para vocês, talvez o complemento não esteja instalado. A gente tem que ir aqui no menu complementos, gerenciar e instalar complementos. Eu vou buscar por relevo. Só digita RE que deve aparecer análise raster de terreno. Essa ferramenta, se tiver desabilitado para vocês, vocês têm que vir aqui e instalar o complemento. Tá? No meu caso aqui já está instalado, por isso que já tá, o box aqui já está aplicado. Então vamos gerar o mapa de sombreamento. Raster, análise de terreno, sombreamento. Ele vai abrir o menu de sombreamento. Tá aqui. Primeiro a gente identifica para o sistema qual é a camada com as elevações. Eu quero fazer o mapa de sombreamento a partir de qual camada? Do nosso MDT. Então a gente vai buscar ali. Não confundam e não troquem, tá, gente? A gente já tem nesse mesmo projeto outras imagens. A gente já tem o MDT, a gente já tem o OrthoRGB e a gente vai fazer e o MDS, mas a gente vai fazer do MDT, do modelo digital de terreno. Então a gente vai gerar o mapa de sombreamento do MDT. Próximo campo, camada de saída, com qual nome e aonde eu quero salvar esse meu arquivo, esse meu mapa de sombreamento. Vou lá, clico nos 3 pontinhos no lado do nome, ele vai abrir a janela para me direcionar para um diretório
aonde eu queira salvar. Eu vou fazer o mapa de sombreamento do MDT, então eu vou chamar esse arquivo de sombreamento, underline, MDT, que a gente vai fazer o mapa de sombreamento do modelo digital de terreno. Manda salvar, formato de saída, formato GeoTIFF, ele vai salvar uma imagem georreferenciada, então mantenha o formato GeoTIFF. Fator Z, fator de expansão vertical, exagero vertical. Eu quero fazer algum exagero vertical? Eu quero fazer 2 vezes maior na vertical do que na horizontal? Não, eu quero um mapa realista sem exagero vertical, então fator Z igual a 0. Adicionar resultado ao projeto? Sim, esse mapa de sombreamento eu quero adicionar ao meu projeto, então deixa habilitada aquela opção. E agora, por último, as opções de iluminação. Em que posição eu quero botar o sol? Eu configuro para o sol um ângulo de azimuth, ou seja, um ângulo horizontal, e também um ângulo de vertical, um ângulo de elevação. Eu vou posicionar o sol para o meio da manhã, aqui para nós. Então, o azimuth aproximadamente do sol no meio da manhã é algo em torno de 90 graus, é menorzinho do que isso, tá bom? 87 graus. O azimuth aqui na nossa latitude nunca é 90, né? Vamos botar aqui 87, um azimuth médio. E o ângulo vertical, se eu quero meio da manhã, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, o sol está com um ângulo de 45 graus sobre o horizonte, aproximado também, depende da época do ano. Então eu vou posicionar o sol com essas configurações, um azimuth de 87 graus e um ângulo de elevação sobre o plano horizontal de 45 graus. São essas as configurações que a gente vai fazer. A partir daí dá um OK, ele vai rodar um pouquinho, vai processar, provavelmente vai me gerar como consequência um mapa de sombreamento. Tá aí o nosso mapa de sombreamento, olha que beleza. Como ele veio por cima de tudo, os vetores ficaram por baixo. Eu vou trazer ele aqui por baixo de algumas camadas. Vamos aproximar aqui da área do IFSC novamente. Então, realmente, ó, a gente sabe que aqui o IFSC está aqui, centralizado aqui, né? Atrás do IFSC tem o Morro da Cruz. O Sol realmente está posicionado aqui, ó, na face leste, na face do oceano. Então, a face leste aqui da montanha está iluminada, enquanto a face do IFSC aqui, que é a face oeste, está escura. Perceba que esse mapa de relevo, ele é bem fácil de a gente identificar. O relevo, né? É um mapa de fácil leitura, bem fácil leitura, é bastante agradável de se ler e bastante tranquilo. Eu gosto de utilizar essa ferramenta para demonstrar a diferença do MDT e do MDS. Então eu sugiro que vocês façam o mesmo procedimento agora com o MDS, para a gente perceber a diferença entre esses dois. Vamos lá, então, raster, análise de terreno, mapa de sombreamento. Em vez do MDT, agora a gente vai usar o MDS. Configuração é a mesma. Vou chamar aqui sombreamento MDS agora. Fator de expansão, exagero vertical o mesmo. O ângulo de azimuth vamos colocar o mesmo. E o ângulo de elevação também. 87 de azimuth, 45 de ângulo vertical. Mapa de sombreamento sobre o MDS. Vamos mandar gerar e vamos ver agora o que tem de diferença entre o MDT e o MDS. Já gerou, ele ficou por baixo, ó. Sempre uma camada nova gerada, ela vai ser gerada onde a ordem da camada ela vai ser gerada onde o meu cursor tiver inserido a última vez. Então, comece a prestar atenção que ele vai sempre inserir próximo de onde está posicionada aqui a minha camada. Estou vendo aqui agora na tela o resultado do mapa de sombreamento do modelo digital de superfície. Vou aproximar aqui na área do IFSC, que agora vai ficar nítido a diferença. Percebam, vou ligar a ortofoto por cima. Está aqui a área do IFSC, deixa eu aproximar bem a ortofoto, então a gente consegue perceber que tem prédios, tem áreas que não são cobertas, tem área coberta por árvore. Vou desligar a orto, vou deixar só o sombreamento do MDS. No modelo digital de superfície a gente vê que além dos pontos sobre a superfície, sobre o solo, a gente também está vendo aqui os pontos sobre os prédios, sobre as árvores. Para nós em topografia, o que nos interessa sempre é o modelo digital de terreno. Eu vou desligar o MDS, então o MDT ele não tem mais representado aqui nem os prédios, nem as árvores,
nem as florestas. Então, os produtos que a gente vai gerar a partir de agora vai ser sempre a partir do MDT, que é o MDT que nos interessa, modelo digital de terreno. Modelo digital de superfície, ele vai servir para gerar o terreno, serve lá para a gente calcular a altura de objetos quando nos interessa, mas de uma maneira geral para a cartografia não vai desinteressar muito o modelo digital de superfície por enquanto. Outra ferramenta que nos ajuda a gerar produtos para fácil leitura do relevo é o gerador de mapa de relevo. Então, o mapa de sombreamento é um mapa de tons de cinza, que ele mostra as sombras, né? Eu posso, de certa forma, unir esse mapa de sombreamento com um mapa hipossométrico que a gente fez inicialmente, que é aquele fatiando o relevo em cores diferentes, né? O resultado da fusão dessas duas imagens vai gerar o que a gente chama de mapa de relevo. O QGIS tem uma ferramenta para fazer isso, que ele chama mapa de relevo. A gente vai encontrar ela aqui no menu Raster, Análise de Terreno, Relevo. Menu Raster, Análise de Terreno, quarto menu de cima para baixo, Relevo. Ele vai abrir a janela para a gente gerar mapa de relevo. Primeiro, entro com a camada com as elevações. Vamos fazer a partir do MDT, do modelo digital de terreno. A gente já viu que o que nos interessa é o modelo digital de terreno. Camada de saída. Esse processamento vai gerar uma imagem aonde, ou seja, em qual pasta e com qual nome eu vou salvar essa nova camada. Eu vou jogar ela no mesmo diretório onde estão os arquivos originais e como isso é um mapa de relevo, eu vou chamar ele de relevo MDT, que é o mapa de relevo a partir do MDT. Mandei salvar, formato de saída GeoTIFF, mantém, fator Z1 mantém, adicionar resultados ao projeto, mantém habilitado, porque eu quero que os resultados apareçam na tela. E agora as cores do relevo. Essas cores do relevo, eu posso criar automaticamente essas cores do relevo, né? Depois eu posso editar essas cores. Eu vou criar automaticamente. Então, se eu for aqui na criar automaticamente, o que se espera é que o sistema faça a leitura de toda a imagem, identifique lá o maior valor de pixel e o menor valor de pixel, fatie esses valores em camadas de igual tamanho e coloque uma cor para cada uma dessas camadas. Todas essas fatias hipossométricas elas podem ser alteradas, eu posso vir aqui e alterar o valor de cada uma dessas elevações e da mesma forma também eu posso alterar as cores. O GeoGIS ele dá uma sugestão aqui de um mapa de cores já para esse mapa de relevo, mas eu não preciso me prender a ela. Eu posso editar esse mapa de cores e depois até salvar esse estilo para utilizar em outros mapas. Mas eu vou deixar a opção default, que é a mesma opção que vai aparecer aí para vocês. Feitas essas configurações, dá um OK, ele vai rodar um pouquinho, o mapa de relevo ele demora um pouquinho mais do que o mapa de sombreamento, mas não deve demorar muito aí para vocês. Depois que ele rodar, ele vai inserir o mapa exatamente aqui na posição acima de onde está o cursor. Tá aí. Tá aí o nosso mapa de relevo. Vou aproximar aqui da parte sul, do limite sul da carta, que a gente tem um morro aqui que dá para ver bem. Olha que beleza. Esse é um mapa de relevo, ele é bem fácil, ou melhor, vamos lá na área do IFSC, né? É mais fácil, é um dos mapas mais fáceis de identificação do relevo que a gente pode gerar aí com os softwares de SIG. Outro produto que a gente pode gerar a partir do modelo digital de terreno no software no QGIS são curvas de nível. Para gerar curvas de nível, eu vou sugerir que a gente crie um projeto novo. Porque esse projeto já tem dados da carta topográfica NUMPA 50.000, para não ficar confuso, né? Eu já tenho vários vetores aqui, então vamos criar um projeto completamente novo, vamos adicionar novamente os modelos, para a gente gerar curvas de nível num projeto completamente novo. Importante para isso a gente salvar esse projeto Floripa para 50.000, deixa ele salvo, cria um projeto novo, vamos carregar novamente os modelos para esse projeto
para esse projeto novo. Não, vou carregar aqui a ortofoto, vou carregar o MDT. O MDS a gente viu que para topografia a gente não nos interessa por enquanto, então nem vamos carregar o MDS, vamos carregar só o MDT. Os mapas que a gente já gerou no projeto anterior, eu posso carregar aqui também, ó. Vou carregar aqui o mapa de relevo, só para vocês verem que, ó, como o mapa já foi gerado, o mapa de relevo continua aqui. Tá? Vamos desligar aqui o relevo, vamos deixar a ortofoto de fundo e vamos continuar trabalhando com o MDT. A curva de nível a gente vai encontrar no menu Raster, Extração. Na opção Extração a gente vai encontrar aqui, ó, Contorno. A gente vai extrair o contorno a partir daquela imagem raster, daquela imagem de pixel. Neste caso, o contorno vai ser as isolinhas, as nossas curvas de nível. Arquivo de entrada raster. Qual é o arquivo que contém as altitudes? É o MDT. Então, vou procurar lá o MDT SG22ED. Isso é importantíssimo, gente, a gente selecionar o arquivo certo. Se por um acaso vocês vierem aqui e selecionar o orto-RGB, a ortofotocarta, o resultado de vocês vai ser qualquer coisa, menos as curvas de nível. Então não percam o tempo de vocês e não gastem o processamento da máquina de vocês. Escolham o arquivo certo desde o começo para ter o resultado correto. Então, voltando aqui, nosso arquivo de entrada é o MDT. O arquivo de saída, agora o arquivo de saída vai ser um vetorial. Vão ser linhas, isolinhas, as nossas curvas de nível. Então, arquivo de saída para as linhas de contorno, eu vou dar um local e um nome para esse arquivo de saída. Sugestão: escala 1 para 10.000, a precisão altimétrica permite que a gente faça curvas de nível com equidistância de até 5 metros. Então, como nome de arquivo, eu sugiro a gente colocar na mesma pasta onde estão os outros arquivos originais. Eu vou colocar como nome do arquivo CN, curva de nível, 5 metros, 5M. O nome do meu arquivo vetorial vai ser CN de curva de nível 5 metros. Dou a opção gravar. Logo ali embaixo, intervalo entre linhas de contorno. De quantos em quantos metros eu vou querer uma curva de nível? Acabei de falar, a equidistância de 5 metros é a equidistância melhor que a gente consegue com essa escala 1 para 10.000. Não adianta eu colocar de 1 metro, o sistema vai gerar, vai demorar 5 vezes mais para gerar com 1 metro do que 5 metros, mas não vai adicionar precisão nenhuma. Porque a precisão desse aerolevantamento permite as curvas de nível, ele garante a precisão com as curvas de nível com 5 metros de equidistância. Então, intervalo entre linhas de contorno, 5 metros. E por último, nome do atributo. Ali embaixo ele dá a observação. Se não for fornecido, o atributo será anexado sem elevação. Aí cabe uma observação, gente. Vetores em software SIG, eles são bidimensionais, eles têm só duas dimensões, x e y, eles não têm z. Então, todas as curvas de nível geradas por essa ferramenta, elas vão estar todas na mesma altitude, ou seja, altitude zero. Para mim, depois, representar essas curvas de nível com seus valores de altitudes, como a boa norma cartográfica exige, eu preciso ter essa altitude em algum local. A nossa opção no software SIG é criar uma coluna na tabela de atributos com o valor da altitude de cada uma dessas curvas. Depois, no estilo de visualização, a gente vai alterar a visualização para que a gente veja o rótulo das curvas de nível mestras e ele vai buscar esse valor de altitude lá da tabela de atributos. Para que isso seja possível, esta opção aqui, o nome do atributo, ela tem que estar habilitada, tem que estar ligada. Ela estando ligada, eu estou dizendo para o sistema que ele vai gerar, então, uma coluna na tabela de atributos com o nome elevação. E lá vai ser anexado o valor da elevação.
Feitas essas configurações, dá um OK. Ele vai demorar um pouquinho para girar. Já girou aqui, ele dá uma página que é uma página de erro, na verdade é uma página de progressão, né? E dá por último processo concluído, OK aqui, OK aqui. Não dá OK aqui de novo, hein? Fecha, se der OK ele vai gerar curva de nível de novo. Fechou. Lá na minha imagem, ó, já percebo um monte de curva. Para mim aqui veio roxa. Para vocês aí pode vir qualquer cor de curva de nível. E aqui na lista de camadas eu já tenho a camada nova, CN 5 metros. Vocês querem ver que legal? Desligue o MDT agora. Deixe só a ortofotocarta com as curvas de nível por cima. Vou aproximar aqui da área do IFSC. Olha que legal. Então agora eu tenho curvas de nível ligando pontos de igual altitude. Eu vou botar minhas curvas de nível aqui numa cor que se destaque melhor na tela para todo mundo. Vou botar ela em branco. Branco é uma cor que destaca. O branco destaca bastante quando a gente trabalha com uma ortofoto de fundo. A ortofoto normalmente é escura, né? Então o branco ele vai destacar bastante. Até aqui, várias curvas de nível, eu posso selecionar uma delas no botão informação, clicar sobre elas, selecionei elas, ela me traz um resultado, o que está lá na tabela de atributos. Esta curva de nível aqui está com elevação de 15 metros. Vou clicar na próxima, a próxima está com elevação de 15 metros, de 20 metros, ou seja, elas estão de 5 em 5 metros, como a gente solicitou. Perfeito, né? Para finalizar, eu gostaria de configurar essas curvas de nível para que elas apareçam de acordo com as normas topográficas, com as normas cartográficas, né? Ou seja, a curva de nível mestra, ela tem que ser mais espessa e ela tem que ser cotada, ou seja, tem que ter o valor da altitude junto à própria curva de nível mestra. As intermediárias um pouquinho mais fina e sem valor de cota. Como que a gente faria para configurar isso aqui no QGIS? Antes de configurarmos, eu vou pedir para vocês salvarem esse projeto. Então salvei na mesma pasta onde estão os outros artigos de vocês. Eu vou chamar assim ó, de ortofoto, porque depois a gente vai trabalhar com fotointerpretação em cima dessa ortofoto, em cima dessas curvas de nível. Então eu salvei um novo projeto aqui chamado ortofoto, que a gente já sabe que é ortofoto da área de Floripa. Vamos configurar. Eu vou desligar a ortofoto de fundo e deixar as curvas de nível de preto. Para a gente entender que agora como é que vai funcionar o negócio. Se eu preciso ordenar elas, configurar elas de maneiras diferentes, o negócio complica um pouquinho em relação ao que a gente viu até agora de configuração de camada vetorial. Complica só um pouquinho, não complica muito não se preocupem. Se eu vim aqui na camada curva de nível pedir as propriedades dela, no menu estilo vai vir aquelas propriedades de renderização básica que a gente viu até agora. Porque a gente tem utilizado sempre um símbolo simples, basicamente. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo símbolo para toda a camada. Então, se eu vim aqui configurar a minha curva de nível com a cor preto, e se por acaso eu quero ver os rótulos, né? Se eu mandar rotular ela com a camada de elevação, que é lá onde tem a elevação, olha só, ele vai demorar porque mesmo o computador vai demorar porque ele vai rotular todas as curvas de nível, ó, de 5 em 5 metros, 15, 20, 25, 30, 35. E não é assim que a gente faz, né? Curva de nível a gente só rotula, só coloca a altitude nela de 5 em 5 curvas, não em todas as curvas. E o estilo de visualização delas vai ser diferente. Então a gente tem que criar uma regra para fazer que essa curva de nível ela seja representada de maneira diferente, de acordo com a altitude dela. E como é que funciona essa regra? Vamos lá no estilo de visualização da camada curva de nível. Vou desligar aqui o rótulo, que eu não quero mais rotular por enquanto. Vamos lá no estilo novamente e eu vou trocar o
o estilo aqui, ó, de símbolo simples para a opção baseado em regra. E daí eu vou criar agora regras para me diferenciar as curvas de nível mestras intermediárias e poder criar símbolos diferentes para cada uma delas. Para adicionar uma regra, a gente vai aqui embaixo no botãozinho mais, que eu vou adicionar uma regra. Ele chama de régua aqui, mas é regra na verdade. Isso aqui é um erro de tradução. Vamos fazer uma regra para quem? Vamos fazer uma regra agora para as curvas mestras. Então eu vou dar o nome, o rótulo dela vai ser curvas mestras. Qual que é o filtro? Esse filtro eu posso ir nos 3 pontinhos aqui no lado, ó, e utilizar o construtor de expressão string do QGIS para gerar esse filtro. Qual que é a lógica, gente? A gente tem que fazer uma conta matemática com a variável altitude para encontrar as curvas de nível mestras, né? Então, estudando ali programação com esses operadores aqui que o QGIS trabalha, e a regra, eu vou buscar aqui nas funções. Ó. Primeiro eu vou lá em campos e valores, eu vou procurar ali o campo elevação, que foi o campo que foi gerado, quando a gente tirou a curva de nível, foi gerado esse campo elevação. Dá 2 cliques sobre elevação, percebo que aqui embaixo, ó, no campo expressão, a elevação já aparece entre aspas, ou seja, ele vai pegar o valor que está na elevação, e eu vou fazer a regra assim, ó, porcentagem 25 igual a 0. Essa é a regra. Ele vai pegar os valores da tabela de atributos, vai pegar aqueles valores e vai comparar com 25, porque o 25? 25 vai ser nossas curvas mestras, né? Considerando que a curva mestra é sempre a quinta curva a partir da curva base, então, e como a equidistância desse mapa está de 5 metros, quem vão ser as curvas de nível mestras? Vai ser a curva 0, vai ser uma mestra. Depois, 5, 10, 15, 20 vão ser intermediárias. A próxima curva, 25, é uma mestra novamente. Depois, 30, 35, 40 e 45 intermediárias. Aí vem para a próxima, quinta curva, 50, mestra novamente. Então, se a gente pegar o valor de elevação, dividir por 25, se der um número inteiro, quer dizer que aquela curva é uma curva mestra. Se der um número fracionário, quer dizer que aquela curva é intermediária. Então é isso que essa regra está dizendo. A gente vai pegar o campo elevação, porcentagem 25 igual a 0. Como resultado verdadeiro, ele vai me dar as curvas mestras. Vou dar um OK neste campo. Percebo que a regra já foi ali para o filtro. Se eu quiser testar, eu posso mandar testar. Ele vai procurar na tabela de atributos e vai encontrar quantos elementos retornam aquela regra. No meu teste aqui deu 69 elementos, ou seja, 69 elementos respeitam esta regra. Ou seja, provavelmente minha simbologia aqui está certa, a minha regra está certa. Qual é o símbolo que eu vou utilizar? Ou seja, as curvas que respeitarem esta regra, qual é o símbolo que eu vou utilizar? Vamos dar uma cor para ela aqui, esse alaranjado, que é uma cor de curva de nível. Só que aqui na opção linha simples, vamos dar uma espessura um pouquinho maior para ela, 0,4 milímetros. Então, uma linha sólida, 0,4 milímetros. Essas vão ser as nossas curvas de nível. Percebam que lá, nas propriedades da camada, aparece agora um rótulo de curvas mestras e com a regra ali, elevação, porcentagem de 25 igual a 0, escrita. As curvas intermediárias são aquelas que não vão respeitar essas regras. Então percebam que quando a gente abriu a camada já tinha uma regra lá ativa, ou seja, que não tinha filtro, no filter, a regra no filter. A gente pode dar 2 cliques sobre aquele elemento. Vamos chamar essa de curvas intermediárias. Filtro, vamos deixar nenhum filtro, ou seja, quem não for mestra vai ser intermediária, vai se encaixar nessa segunda regra. E vamos especificar aqui qual é a simbologia que eu quero para as curvas intermediárias.
Vamos utilizar o mesmo alaranjado, só que com a espessura a metade das mestras. Então, se as mestras tinham 0,4, as intermediárias vamos utilizar 0,2. Dei um OK, percebo que a regra já vai para a minha tabela de regras. Se eu der um aplicar aqui, percebo que lá na nossa área gráfica, agora as curvas de nível estão diferenciadas entre si. Eu vou ligar as ortofotos de fundo aqui, ó. E a gente vê como ficou nítido. Ah, beleza, gente. Eu utilizaria essas cores alaranjadas se eu estivesse usando um mapa vetorial com fundo branco. Né? Como a gente está utilizando um mapa, o nosso objetivo é gerar uma ortofotocarta, talvez essa cor alaranjada não seja ideal. Mas não tem problema, a gente pode voltar lá nas regras da curva de nível e trocar as cores delas. Eu vou botar aqui, então, em vez de alaranjado, vamos botar branco mesmo. Não muda a espessura, só muda a cor. Com a ortofoto de fundo, vocês vão ver que fica bem nítido. Né? Tem algumas empresas que gostam de colocar as curvas mestras em vermelho, não tem problema. Como eu tenho regras separadas, eu posso ir lá nas mestras e só as mestras deixar em vermelho, quando a gente trabalha com ortofoto de fundo, tá? Fica bem nítido de visualizar. E por último, o que está faltando aqui, gente? A última coisa que está faltando são os rótulos. As curvas mestras, elas têm que estar rotuladas, tem que ter o valor da altitude junto à própria curva. Como que a gente vai fazer para rotular essas curvas? Para rotular, eu vou aqui na opção rótulos, mando rotular esta camada com elevação, e eu vou aqui no submenu chamado renderizar. Aqui no renderizar a gente vai configurar quando que eu quero ver este rótulo. No menu renderizar, eu vou descer um pouquinho, vou rolar um pouquinho para baixo, vai ter aqui a opção dado definido, mostrar rótulo. Quando que eu vou mostrar esse rótulo? Clico na setinha ali para baixo e vou na opção editar. Eu vou criar a mesma regra que eu utilizei lá para os estilos de visualização, aqui para o rótulo. Vou colocar para o sistema qual é a regra que ele vai... Vou colocar para o sistema qual a regra que ele vai utilizar para definir se ele coloca ou não um rótulo na visualização. Então a regra eu já conversei com vocês. A gente vai lá no campos e valores, vamos procurar aqui elevação, dá 2 cliques, na elevação. Elevação, porcentagem 25 igual a 0. Ou seja, ele vai pegar o valor da elevação e dividir por 25, se der um número inteiro, ele vai rotular, se der um número fracionado, ele não vai rotular. Dou um OK aqui, ele criou uma regra, e agora eu vou definir como que eu quero visualizar esse texto. Quando ele aparecer, eu quero que ele apareça em vermelho, já que minhas curvas de nível estão em vermelho também, eu vou botar aqui um tamanho de 8 milímetros. E por enquanto isso, gente, vou dar um OK. Eu já estou vendo aqui, que já estou vendo os nossos rótulos, só que eles estão bem pequenininhos. Eu acho que ficou pequeno demais, vou botar um tamanho um pouquinho maior. Né? Ele está no estilo normal, se eu botar ele em negrito, ele fica mais visível. Tá ali, 125, 150, 175. Né? A forma para enxergar ele fácil, vai aqui na opção Buffer do rótulo, manda desenhar buffer de texto em branco. Aí ele não tem mais erro. Aí ele vai desenhar no entorno de cada um das altitudes, ele vai botar uma faixa branca no entorno, que daí ele destaca bem na imagem. Olha que beleza, gente. Agora a gente tem as nossas curvas de nível, elas estão diferenciadas entre mestras e intermediárias, e também agora as curvas de nível mestras, elas estão rotuladas, ou seja, está seguindo todas as normas de topografia. Isso é um produto que é bem legal, né? Ou seja, essa ortofoto de fundo, com as curvas de nível por cima, é um produto bem legal também, que a gente pode gerar a partir desses aerolevantamentos. Tá certo, gente? Me alonguei um pouco nesse vídeo. Vamos deixar para a próxima, então, que eu vou mostrar como que a gente gera mapas de declividade a partir desse MDS. Grande abraço e até mais.